Bem, como eu estava falando, hoje nós iremos iniciar as patologias que comprometem o sistema cardiovascular, né? Então, falaremos das principais cardiopatias, ou seja, das principais patologias, das principais doenças que comprometem o coração, né, enquanto órgão, enquanto bomba, né, responsável por bombear sangue para todo o nosso corpo, para todos os nossos órgãos, tecidos e células, tá? Inicialmente, vamos fazer uma revisão anatomofisiológica, para posteriormente falarmos de algumas patologias, tá bom? E assim, não desmerecendo os demais sistemas, claro, mas sistema cardiovascular e sistema respiratório são de suma importância, inclusive porque vão ser temáticas das nossas aulas práticas, tá bom? Então, as aulas práticas, oi, pode falar. É abordado em clínica médica em cardiovascular ECG aqui? Não. Só uma dúvida. Não. Não é abordado o ECG. ECG, eletrocardiograma, é um tema que geralmente, tanto para o ensino técnico quanto para o ensino superior, é abordado em cursos extras, tá bom? Sim. Nem eu mesma, na minha graduação, tive uma aula específica de eletrocardiograma. A gente precisa procurar cursos extras, tá bom? Então, nossa temática das duas aulas práticas vão ser voltadas para o sistema cardiovascular e para o sistema respiratório, tá certo? Então, eu vou mandar vídeos extras hoje, tá bom? Para que vocês se que me permitisse aqui que fosse aí. Consegue ver minha tela? Professora, a senhora pode repetir o que a senhora falou, que travou? Deu uma travadinha aí. Não, o que eu falei é que eu vou mandar vídeos para vocês, a mais, além da aula de sistema cardiovascular, e eu preciso que todos assistam para que comecem a se familiarizar com algumas particularidades e não sinta tanta dificuldade na aula prática de sistema cardiovascular. Tá bom? Ai, mulher, a gente vai começar a cardiovascular, tô apaixonada. Amo também. Temos várias pessoas apaixonadas por sistema cardiovascular aqui na aula, né? Eu também. É nóis. Tá? Então, eu aconselho que não só o vídeo que eu vou mandar hoje pelo Pedro, mas todos os vídeos que eu mando para vocês, eu acho interessante vocês darem uma olhada, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, né? Então, segurem aí esse lance, tá? Conseguem ver meus slides tranquilamente? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Iniciar, né? Fazendo uma revisãozinha básica do nosso coração. Desde a época do ensino médio, de todos os sistemas orgânicos, o que eu mais gostava de estudar era o cardiovascular. E quando entrei dentro do anatômico, não vou deixar esse slide em tela cheia, porque eu preciso. Tá travando muito, não tá dando pra ouvir, não. Tá travando, professor. Tá travando para todo mundo.
Sim ou não? Gravando também. Tá. Sim, tá gravando. Também tá também. Pra mim Tá tá. travando. Não conseguem ouvir nada do que eu falo. Agora voltou. Mas antes. Voltou? Tá. Vamos tentando, né? A nossa despedida online vai ser assim, né? Cheio de babá. Mas vamos tentando, tá certo? Eu não vou deixar o slide aberto em tela cheia, porque eu preciso, nesse slide especificamente, que vocês acompanhem meu mouse, tá bom? Depois eu abro novamente, tá certo? Ok? Então, gente, o coração de nós, seres humanos, né, é um órgão muscular, tá bom? Então, é um órgão que é formado em maior parte por músculo, tá bom? Músculo cardíaco involuntário, tá certo? Eu aconselho que vocês vão anotando, tá? As coisas que eu falo, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas meus slides têm muito pouca coisa escrito e o conteúdo mesmo eu falo. Então, é muito importante que vocês anotem, tá certo? Meus slides são muito enxutos. Professora, Oi. você não pode repetir o quê? Repetir o quê? Qual parte? Porque você falou músculo, alguma coisa. Tá. O coração é um músculo, certo? É formado por músculo cardíaco involuntário. Involuntário. Involuntário? Isso mesmo. Obrigada. Estou anotando aí esses detalhes, tá? Porque se eu estou falando para vocês, eu não estou falando por falar. É porque é importante e, óbvio, vai ser cobrado, né? Não adianta, tá, gente? É a dica que eu dou para vocês que nunca foram meus alunos. Não adianta estudar só por slides, tá? Se estudar só pelos meus slides, vai dar erro. Porque meus slides, eles não têm quase nada. Tem pouco texto. Então, é necessário que vocês vão anotando o que eu estou falando. Tá certo? Que é o que é mais importante. Tá bom? Então, o nosso coração, o coração do ser humano, é um órgão muscular, é formado por tecido muscular estriado involuntário, lá da histologia, tá bom? Quando eu falo estriado, eu estou falando que se eu pegar uma lâmina no laboratório de histologia com uma amostra de tecido cardíaco e eu for ver no microscópio, eu vou ver bem definidamente as fibras musculares. Por isso que ele é chamado de estriado, tá bom? Involuntário, porque nós não conseguimos controlar. Eu não comando quando é que meu coração vai fazer uma sístole ou uma diástole. Ele trabalha por ele mesmo. Então, por isso que é um músculo involuntário. Tá certo? E aí, no ser humano, o coração ele é dividido em 4 câmaras diferentes, que são chamadas de câmaras cardíacas. Tá bom? Na próxima aula, nós iremos ver a parte interna do coração, tá? Vamos ver a questão dos átrios, vamos ver a questão dos ventrículos, das válvulas cardíacas, tá? Válvulas, não são válvulas, tá bom? Vocês vão entender o porquê é que é chamado válvulas e não válvulas cardíacas. Vamos ver a questão dos músculos papilares, das fibras de Purkinje, das cordas tendíneas, tá bom? Mas hoje nós vamos focar mais na parte externa do coração, tá certo? Vejam aqui, gente, que o nosso coração, né, o nosso órgão muscular, ele, pela parte de fora, existem grandes vasos, né? Como, por exemplo, a veia cava superior, a aorta, tá certo? A artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo,
que é responsável por levar sangue oxigenado do coração para todo o corpo. Então, ela é muito grande em dimensão, tá? E ela percorre todo o nosso corpo, tá? Em pessoas mais magrinhas, quando elas se deitam, nós conseguimos fazer uma palpação profunda e sentir a pulsação da artéria na região abdominal. Por quê? Porque é uma artéria que percorre todo o comprimento do nosso corpo, tá? Para levar sangue oxigenado, sangue arterial a todos os nossos órgãos, tecidos e células, tá bom? Então, nós temos a artéria aorta, que sai do coração, né? Nós temos as artérias pulmonares, que são responsáveis por levar o sangue até o pulmão para ser oxigenado, etc, etc. Esses são os macrovasos, né? Veias e artérias maiores, mais calibrosas, que estão conectadas ao coração, ao órgão coração, tá certo? Mas vejam bem, se o coração é um órgão que é formado por músculos involuntários, ele contrai e relaxa, né? Faz a sístole e a diástole de forma independente, independente da nossa vontade, tá certo? Então, imagine que se é um músculo que está em constante atividade, tá bom? O coração da gente, ele não é para parar, né? Ele trabalha dia e noite, noite e dia, sem cessar. Desde que nós somos fecundados, né? Ocorre a fecundação lá, entre o espermatozoide e o ovócito 2, do nosso pai e da nossa mãe. É um dos primeiros sistemas que são formados, embriologicamente falando. Então, nosso coraçãozinho já começa a bater desde que nós somos um feto. Tá travando muito. Tá travando para todo mundo. Tá travando para todo mim mundo. tá normal. Então, provavelmente seja a internet de algumas pessoas, tá? Normal. Pra mim tá normal, pra mim. É a internet, então, tá? Então, se é um músculo que está trabalhando desde que nós éramos feto, é um músculo que ele precisa, sim, ser vascularizado. Ele precisa ser irrigado, sanguineamente falando, né? E lembrando que o nosso sangue, ele tem 3 funções básicas, né? Que é transportar oxigênio, que nós já vimos como ocorre esse transporte, transportar nutrientes, principalmente glicose, tá bom? E transportar hormônios, tá? Quando eu falo em transportar oxigênio e transportar nutrientes, principalmente glicose, eu digo o quê? Que a partir do momento que as células recebem oxigênio, que recebem glicose, elas conseguem o quê? Produzir energia, tá certo? E é algo que não pode faltar para o nosso coração. Ele precisa de fontes energéticas, ele precisa gerar energia, tá bom? Alguém está com o microfone ligado, eu peço para desativar, porque senão vai continuar travando ainda mais para os demais colegas, tá bom? Câmeras fechadas e microfones fechados, tá bom? Então, o nosso coração, ele não é diferente. Ele é formado por células, né? Todo tecido, todo órgão é formado por tecido e todo tecido é formado por células. Lá da biologia básica, ensino fundamental. Um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, vários órgãos formam um sistema. Então, as células cardíacas, elas precisam receber oxigênio e nutrientes, sobretudo glicose, porque precisa ser gerado energia para que esse órgão consuma e continue batendo, continue a fazer sístoles e diástoles, tá certo?
E aí, como é que nós garantimos que essas células do músculo cardíaco vão receber oxigênio e nutrientes? Através, gente, de artérias coronarianas. Artérias coronarianas são esses pequenos vasozinhos aqui, certo? Que são encontrados na superfície do músculo cardíaco. Artérias coronarianas são diferentes de veia cava superior e artéria aorta, veias pulmonares, porque esses grandes vasos, eles são responsáveis ou para levar o sangue que sai do coração, ou para trazer sangue para dentro do coração, das câmaras cardíacas. Elas são encontradas onde? Vou falar novamente. O sangue que entra ou que sai das câmaras cardíacas, ele não chega nas células cardíacas, tá bom? Esse sangue ele vai estar sendo usado para ser bombeado para todo o corpo. Ele não está entrando, ele não está sendo o quê? Não está irrigando as células do músculo cardíaco. Quem tem essa função são as artérias coronarianas, que são essas artériazinhas de menor calibre, que tem várias ramificações, que encontram-se na superfície do músculo cardíaco, arrodeando de fato o coração. Imagina minha mão como sendo o coração, tá certo? Dentro do coração eu tenho câmaras cardíacas, eu tenho 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos na parte inferior. Mas o meu coração visto sem ser na parte interna, aliás, que diga, tá certo? Ele é formado por músculos na região o quê? Externa, na região de fora. E essa região de fora é formada por células, e esse músculo é formado por células, e essas células precisam receber sangue, porque o sangue vai trazer o quê? Oxigênio e nutrientes, sobretudo o quê? Glicose, para que lá na célula seja produzido o quê? Energia. Quem é que faz esse sangue chegar para o músculo, para o tecido muscular? Artérias coronarianas, certo? Então, artérias coronarianas, elas são responsáveis por irrigar, anotem aí, o músculo cardíaco, tá bom? Não venham me dizer que quem irriga o músculo cardíaco é a veia cava, a veia pulmonar, a artéria aorta, pelo amor de Deus. Porque aí vocês me matam do coração e acabam com a fisiologia, com a anatomia, e vai ter aquela desgraça. Quem irriga o músculo cardíaco, o nosso coração é um músculo, quem irriga, quem faz o sangue chegar, levando oxigênio, nutrientes e hormônios, são as artérias coronarianas, essas artériazinhas menores que estão por fora do coração. Tá certo? Ok. Aí, gente, vejam que cada artéria dessa, cada ramificação, cada parte dessas artérias, porque são várias, recebe uma nomenclatura diferente, tá bom? Aqui eu tenho a artéria coronariana, o que direita, eu tenho a artéria circunflexa, grande veia cardíaca, artéria descendente anterior esquerda, tenho a artéria coronariana circundante, tá certo? Então, todos esses detalhes de anatomia é visto, por exemplo, no curso superior de enfermagem, tá bom? Lembro como se fosse hoje, uma das primeiras provas práticas que eu fiz no laboratório de anatomia da minha faculdade, o professor ia e colocava um alfinete em uma dessas artérias específicas, em uma peça natural do coração, e aí nós vamos passando por estações, o sino vai sendo batido, né, e cada órgão que a gente olha, a gente precisa ver onde está o alfinete e saber dizer qual artéria, qual é o nome de cada artéria coronariana dessa, tá certo? Mas
Só para vocês saberem que são elas que irrigam, o músculo cardíaco, certo? Estão na porção externa do coração, tá bom? E tem vários nomes, tem várias subclassificações, mas aí eu não vou cobrar de você esses detalhes, não, tá certo? Ok? Até aí, tudo bem? Me digam uma coisa, vocês acham que alguma parte do coração pode ficar sem receber, alguma parte do músculo cardíaco pode ficar sem receber essa irrigação sanguínea? Existe alguma região desse músculo cardíaco que pode ficar sem receber irrigação sanguínea que vem oxigênio, vem nutriente? Não. Não pode. E se ficar sem receber, o que é que acontece? Trabalha mais lento? Trabalha mais lento, vai conseguir trabalhar. Oi? Eu conheço, se eu não me engano, eu conheço uma senhora que ela nasceu com uma anormalidade no coração que ela não tem uma das câmaras, se eu não me engano. São defeitos congênitos, né? Deformação dos folhetos cardíacos, etc, etc. Acontece, tá? Não pode, tá? Nenhuma parte do músculo cardíaco pode ficar sem receber essa irrigação, tá? Porque essas células, esse tecido vai sobreviver por um tempo, tá certo? Mas depois de um tempo, as células vão começar a morrer porque elas não podem ficar sem receber o que é oxigênio e nutrientes. E aí, se uma determinada região que não é irrigada por artérias coronarianas permanece por muito tempo sem ser irrigada, as células vão morrer. E uma vez as células daquela região morrendo, o tecido vai necrosar. A região do músculo cardíaco que necrosar, gente, ela funciona? Você está necrosado? Tecido morto. Então, imagina que essa região aqui está necrosada, então eu já tenho uma porção a menos de músculo cardíaco funcionante. E aí, eu já dou um spoiler para vocês, que quando isso acontece, configura-se como infarto agudo do miocárdio. Certo? Pode ser fatal, levar à morte, ou a pessoa pode sobreviver, né? Mas aquela região que necrosou... A senhora pode repetir, por favor? Qual parte? Essa do IAM. O IAM, o infarto agudo do miocárdio, ocorre quando uma determinada região de músculo cardíaco passa a não ser irrigada por artérias coronarianas e necrosa. O músculo necrosa. Então, morreu. Aquelas células morreram. Então, isso é o que configura infarto agudo do miocárdio. Pode ser fatal, fulminante, levar à morte, ou não. E aí, na próxima aula, a gente vai entender o porquê. Mas já fiquem aí em alerta. Pode falar. Então, no caso, o IEM, ele não é um infarto normal, ele não é algo que você, como eu posso falar? Ele não é um infarto normal, assim, né? Ele se configura nessa parte ali. Infarto, gente, infarto significa também, da mesma forma que isquemia, a interrupção de irrigação sanguínea em uma determinada região, certo? O infarto, não se iludam, ele não ocorre apenas no coração, pode ocorrer em outras regiões. Mas aí, se eu estou falando infarto agudo do miocárdio, é um infarto que o único músculo miocárdico que existe no nosso corpo é o coração, no coração,
tá certo? Porque o coração, ele não é formado só por um tipo de músculo, tá bom? É formado por miocárdio, endocárdio e pericárdio, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Mas quando eu falo infarto agudo do miocárdio, eu estou dizendo o quê? Que lá no meu coração, mais especificamente no músculo miocárdico, alguma região parou de receber suprimento sanguíneo e necrosou. Infarto agudo do miocárdio. O infarto não tem nada a ver com as câmaras cardíacas, infarto. Então é essa parte, né? Como é? Então o infarto agudo é a necrose. Sim, o interrompimento e posterior necrose Perfeito. do músculo cardíaco externo. Infarto Mas não tem nada a ver com câmaras cardíacas. quem sobrevive, assim, ele consegue sobreviver, ter uma vida normal, mas um lado não vai bater. Não, o coração continua batendo. É o que eu estou dizendo. Não tem nada a ver com as câmaras cardíacas. O que faz o coração bater é o funcionamento hemodinâmico das câmaras, átrios e ventrículos, que nós vamos ver lá. Essa necrose é no músculo, não são em câmaras. É uma região pontual que necrosou, não foi o coração inteiro. Então, o coração, o músculo, continua conseguindo contrair e relaxar, juntamente com a ação que é feita pelos átrios e pelos ventrículos. Não existe um infarto que necrose o coração inteiro, não. Nós vamos entender na próxima aula o porquê que alguns infartos são fulminantes, morrem, e por que outros não são. Por que idosos sobrevivem mais a infartos do que jovens? Jovens, quando infartam, geralmente eles morrem. E aí a anatomia e a fisiologia explica isso. Nós vamos entender na próxima aula. Ok? Beleza, gente? Então, já sabemos que quem faz a irrigação, quem leva oxigênio e nutrientes para esse músculo cardíaco, né? São as artérias coronarianas que a rodeiam, que estão o quê? Circundando o músculo externo, tá certo? Células cardíacas, assim como todas as demais células, elas precisam de glicose, elas precisam de oxigênio para que seja o quê? Produzida energia. Se uma determinada região do tecido não recebe essa irrigação sanguínea, vai sobreviver por um tempo, mas em um momento vai colapsar, vai morrer e vai necrosar. Tá certo? Então, o encéfalo, assim como o coração, que diga, assim como o encéfalo, certo? Ele não aceita muita coisa também, não. Tá bom? Ele precisa, sim, também de oxigênio e de nutrientes. Até mesmo porque encéfalo e coração são órgãos vitais, tá? Tanto que se o coração para e não consegue reverter, é declarado óbito. Se o encéfalo para, e às vezes uma região do encéfalo para, mas o coração continua batendo da pessoa, entra-se num protocolo de morte encefálica, porque é incompatível com a vida uma região do encéfalo que não está funcionando, por mais que o coração da pessoa esteja batendo. Tá certo? Porque, mais especificamente, no encéfalo, a região que é responsável por controlar a atividade cardíaca e respiratória, que é chamada de centro cardiorrespiratório, está mais associada à região do tronco encefálico. Às vezes, parou de funcionar o cerebelo, parou de funcionar cérebro, mas tronco encefálico está ok. Então, o centro cardiorrespiratório também vai estar ok. Mas é incompatível uma pessoa continuar viva com uma parte do encéfalo que parou de funcionar. Tá certo? Então, o nosso coração, ele também não vai aceitar essa injúria de ficar por muito tempo sem oxigênio e sem nutrientes. Tá certo? E aí, gente,
nós adentramos em uma patologia, uma cardiopatia, que eu falei para vocês sobre ela lá na aula de estudos hematológicos. E era muito comum em casos severos de leucemia, se eu não me engano, o paciente idoso desenvolver angina pectoris, que eu fui e falei. Vocês vão descobrir na aula de cardiovascular o que é angina. Lembram? Agora a gente vai entender o que é angina. Tá certo? O que vem a ser angina? Ei, se o músculo cardíaco em determinada região, não importa o tamanho da região que não está sendo irrigada do músculo cardíaco, não importa a região que não está recebendo o tamanho, se é pequeno, médio, grande, que não está recebendo o aporte sanguíneo adequado, o nosso corpo, ele vai encontrar maneiras de dizer que tem algo errado. Lembra que eu falei para vocês da questão da dor no coração? Às vezes a gente diz, meu coração está doendo. Que na realidade, fisiologicamente falando, o coração ele não dói. É a dor que torácica ou retroesternal, que se chama, que ela é advinda, ela é consequência da percepção que nós temos, ou pelo menos que é gerada pelo nosso encéfalo, da dor que está ocorrendo lá no coração. Mas quando a gente sente uma dor no peito, a gente não consegue dizer em qual parte do coração está doendo, digamos assim, tá certo? Então, angina pectoris é o nome técnico científico que é utilizado para definir a dor no peito, a popular dor no peito, que tanto é falada, tá certo? Professora, e por que ocorre essa dor no peito, essa dor no coração? Simplesmente porque pode ter alguma região do músculo cardíaco, do miocárdio, aqui, ó, que não está sendo irrigada de forma adequada por essas artérias coronarianas. E, como eu já disse para vocês, o músculo cardíaco, ele não pode ficar sem receber sangue, porque o sangue traz o que? Oxigênio e nutrientes. Tá certo? Então, ele não pode, ele precisa. As células desse músculo cardíaco precisam de oxigênio e de glicose para poder gerar energia, para continuar dando força, continuar dando substância para o funcionamento desse músculo cardíaco, tá certo? Então, se por algum momento esse músculo cardíaco ele passa a não receber essa irrigação pelas artérias coronarianas, tá certo? Ele vai sinalizar para a gente de uma forma. E a forma como nos é sinalizada pode ser por uma possível o quê? Angina pectoris, que é a popular dor no peito, que também é definida como o quê? Pré-cardialgia. Lembrem-se que toda palavra que termina com algia significa dor. Então, pré-cardialgia vai ser essa dor no coração, dor no peito, tá bom? Mialgia, dor nos músculos, tá certo? E essa angina pectoris, popularmente chamada como dor no peito, é também chamada de quê? De dor torácica. Lembrem-se que o nosso coração está localizado na nossa região torácica, tá? Mais especificamente, predominantemente, né, do lado esquerdo. A gente geralmente costuma dizer que o coração fica do lado esquerdo, mas calma aí. É a maior parte dele que fica do lado esquerdo. Tem uma partezinha dele que fica mais para o lado direito. E o nosso coração, ele não fica de forma reta. Imaginem que isso aqui é um coração. Ele não fica assim no peito da gente, no tórax da gente, tá? Ele não fica em pezinho. Ele fica lateralizado, tá bom? A base
o ápice do coração, certo? A base do coração, aliás, a base e ápice. Ápice é embaixo, tá? A base é onde tem as grandes artérias. Fica assim, nessa posição. Frente e trás. Uma parte predominantemente do lado esquerdo e a outra partezinha da base cardíaca ocupa uma parte do lado, o quê? Direito do nosso tórax. Tá certo? Eu acredito que no laboratório eu consiga mostrar melhor isso para vocês. Tá bom? Beleza. Então, o nosso coração, quando a gente sente dor no peito, essa angina pectoris, ela também pode ser chamada de precordialgia, que é a dor no coração, ou de dor torácica, porque quando o nosso coração dói, a dor que a gente sente é praticamente no tórax inteiro. Tá certo? Então, a gente não tem como dizer especificamente qual é a parte do coração que está doendo. Então, recebe esse nome de angina pectoris, precordialgia ou dor torácica. Tá certo? E aí, gente, por que dá essa dor no coração? Como eu já falei para vocês, o músculo cardíaco, que é irrigado, que deve ser irrigado pelas artérias coronarianas, que são aquelas que nós vimos na imagem anatômica há pouco, tá certo? Esse músculo cardíaco, essas células, elas não podem ficar sem receber oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é o sangue. Por quê? Porque o sangue leva o oxigênio e leva nutrientes e leva hormônios. Como toda e qualquer célula, as células do coração precisam de quê? De oxigênio e de nutrientes, principalmente glicose. Mas eu não tenho como garantir por toda a vida de uma pessoa que esse músculo cardíaco dela vai ser sempre irrigado. Pode ocorrer alguma interrupção de fluxo em alguma daquelas artérias coronarianas, né? Principalmente devido ao quê? Causas obstrutivas, placas de ateroma. Dentro daquelas artériazinhas, dentro da parede, né, daquelas artérias, pode formar-se, sim, alguma plaquinha de gordura, uma plaquinha de ateroma, que, consequentemente, vai prejudicar o fluxo sanguíneo no decorrer da extensão daquela artéria. Imagina um pedacinho de uma artéria daquela obstruída, o sangue não vai conseguir passar, e alguma região do músculo cardíaco não vai receber o quê? Sangue. Pode ficar sem receber sangue? Não. E aí, o nosso corpo, ele trabalha com mecanismos compensatórios. Sempre que ocorrer que existir alguma coisa errada no corpo, ele vai dar um sinal para a gente de que está errado. Então, se isso ocorre, se há uma redução da circulação de sangue em uma determinada região do músculo cardíaco, uma diminuição ou um interrompimento total mais drástico, tá certo? O nosso corpo avisa, o peito vai doer, vai ter uma dor no coração, vai ocorrer essa precordialgia ou essa dor torácica, que é o que vai configurar o quê? A angina pectoris, tá certo? Então, por definição, é a isquemia, angina pectoris, é uma manifestação da isquemia que ocorre no músculo cardíaco. Professora, eu não estou entendendo nada. Você precisa saber que o músculo cardíaco tem as artérias coronarianas que vão irrigá-lo. Você precisa saber o que é isquemia. E você vai, junto com esse conhecimento, chegar a conclusão do que dói o coração. O que é isquemia, gente? Diminuição da quantidade de oxigênio necessária para uma determinada região do corpo. Tá certo? Então, se ocorre uma isquemia no músculo cardíaco, eu estou querendo dizer o quê? Que uma determinada região do músculo do meu coração não está recebendo sangue na quantidade adequada. E se não está recebendo sangue na quantidade adequada, também não está chegando oxigênio, também não está chegando nutrientes, sobretudo glicose. E essas células precisam ou não? Precisam. Tá certo?
E aí, a pessoa vai perceber que tem alguma coisa através de quê? Do mecanismo compensatório do nosso corpo, da forma com que o nosso corpo arranja de avisar que tem algo errado no nosso coração. Então, nós vamos sentir essa precordialgia, essa dor torácica, essa dor no peito, que é chamada de angina pectoris, certo? Então, como tem no slide, esses slides eu, enfim, né, faço porque eu tenho que disponibilizar para os alunos, mas nem necessitaria dessa definição. Porque, por tabela, se a gente entender a anatomia, a fisiologia, já dá para definir tranquilamente o que é angina pectoris. É muito fácil, tá? Então, é o resultado do comprometimento do suprimento sanguíneo ao miocárdio. Só com as palavras mais bonitas, né? Logo, há uma redução da quantidade necessária de oxigênio e de glicose que até as células do músculo cardíaco precisam. Tá certo? E aí, isso configura o quê? Uma isquemia. Tá certo? E aí, o nosso corpo manifesta de que maneira? Disparando a dor. Isso é o que é a angina pectoris. Tá certo, gente? Ok. Até aí, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Quando a gente entende a base das coisas, gente, o resto é só consequência. Por isso que eu digo, a anatomia e fisiologia é a base para qualquer curso da área da saúde, qualquer curso da área biomédica. Se pagou uma boa anatomia, uma boa fisiologia, o resto é fichinha. Pode falar. Só uma dúvida pessoal. No meu caso, eu tenho uma taquicardia. Aí, dessa taquicardia, eu senti muita dor no peito, dor torácica. Essa dor, ela é chamada de angina mesmo ou assim, foi a causa gerada da taquicardia? Gerada da taquicardia. Taquicardia é o quê? Aumenta a frequência cardíaca, por algum motivo sua frequência cardíaca aumentou, o coração achou que era necessário suprir mais sangue para os órgãos, para chegar mais o quê? Mais oxigênio, mais nutrientes, e aí a partir do momento que o coração ele começa a bater de forma acelerada, esse músculo cardíaco, ele passa a trabalhar mais, ele precisa de mais sangue, ele precisa de mais o quê? Oxigênio e nutrientes. Não necessariamente o fato de você estar com uma taquicardia vai garantir que ocorra uma maior irrigação do músculo cardíaco pelas artérias coronarianas, né? Porque a ideia é do coração bater mais rápido para ejetar sangue para todo o corpo. E ele o quê? Que se compromete. Então, esse seu músculo cardíaco reclamou, né, por estar trabalhando demais e estar recebendo fonte de energia de menos e doeu. Tá certo? É um evento, sim, de angina. Tá certo? Ok. Gente, a angina, essa setinha é só para dizer que a isquemia, né, o fato de estar sendo diminuída a quantidade de sangue que chega em uma determinada região do músculo cardíaco, então, por tabela, oxigênio e nutrientes, tá certo? Vai gerar o que? A dor, certo? Vejam aqui, só para ilustrar anatomicamente, tá? Que o músculo cardíaco, ele é irrigado, ele é vascularizado, e que quem faz esse aporte sanguíneo, quem irriga esse músculo cardíaco, são quem? São as artérias coronarianas, tá certo? Vejam, na primeira posição do zoom, que nós vemos uma artéria coronariana normal, não tem nenhuma placa de ateroma no interior dela. Então, o sangue percorre de forma normal aí dentro. Do outro lado, vejam que nós temos uma artéria que tem uma placa de ateroma, tem uma plaquinha de gordura presa à parede da artéria, tá certo? Essa placa de ateroma, ela pode obstruir de forma parcial, ou seja, apenas uma parte da luz, da parte interna dessa artéria, né, da luz arterial. Ou ela pode obstruir de forma o quê? Total.
No exemplo, nós temos uma obstrução parcial, tá certo? Então, vejam que o sangue ainda flui pela artéria. Mas esse sangue, ele é em menor quantidade do que a quantidade de sangue que flui pela artéria que está o quê? Completamente livre. Tá certo? Então, se eu tenho menos sangue passando pelo interior dessa artéria que está obstruída por uma placa de ateroma, consequentemente, alguma região do músculo cardíaco vai passar a receber o quê? Menos sangue. Se recebe menos sangue, vai receber menos oxigênio e menos nutrientes por tabela. Tá certo? O corpo vai reclamar? Vai. De que forma? Disparando uma angina pectoris, que é aquela dor no coração, aquela pré-cardialgia, aquela dor torácica. Tá certo? Simplesmente porque não está chegando a quantidade de sangue esperada que era para chegar naquela região do músculo cardíaco. Tá bom? Por uma causa que é obstrutiva no interior da artéria coronariana. Tá certo? Então, isso é o que faz com que a pessoa sinta dor. Professora, necessariamente, alguma artéria vai ter que estar entupida? Não. A prova disso é o caso de Pedro, que eu expliquei agora como exemplo. Certo? Ok? Mas na maioria das vezes são placas de ateroma. Na maioria das vezes, lembrem-se, área da saúde não existe vias de regra. Tá bom? Não é algo que é exclusivo, que só ocorre daquela maneira. Existem várias possibilidades. Certo? Ok. E aí, quais são as causas, né, da angina pectoris? O que é que dispara, o que é que pode levar ao disparamento dessa dor que eu sinto no coração devido ao quê? A não chegada adequada de sangue a uma determinada região do músculo cardíaco, tá bom? A aterosclerose, certo? Quando eu falo em aterosclerose, gente, eu estou falando em uma condição patológica em que os níveis de colesterol no corpo da pessoa são muito elevados. Independentemente de ser colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, colesterol do tipo triglicérides, tá bom? O colesterol, os níveis de colesterol estão elevados no corpo dessa pessoa. A partir do momento que os níveis de colesterol estão elevados no corpo dessa pessoa, ocorrerá a predisposição de que vai ser mais fácil gerar o quê? Placas de ateroma dentro de vasos. Acabamos de ver que uma placa de ateroma no interior de uma artéria coronariana pode comprometer, pode não, vai comprometer a irrigação de alguma região do músculo cardíaco. Então, a aterosclerose, ela é uma causa, né, pode contribuir, o que está bem associado com a questão da obesidade, bom, não estou dizendo que todos os indivíduos com diagnóstico de obesidade obrigatoriamente vão ter níveis de colesterol elevados, mas é bem provável que sim, tá certo? Existem exceções, gente? Existem. Por muitas vezes, existem alguns pacientes que são obesos e que têm os exames tudo normal, as taxas todas normais, enquanto que algumas pessoas são bem magrinhas e tem o colesterol lá nas alturas. Existe, pode acontecer, pode, tá bom? Mas é muito mais provável que indivíduos obesos, eles tenham níveis de colesterol elevados, tá bom? E lembre-se que níveis de colesterol elevado, principalmente de triglicerídeos, que é o colesterol que é circulante no sangue, eles predispõem a formação de quê? De placas de ateroma, de placas de gordura no interior dos vasos, o que vão configurar o quê? Uma causa obstrutiva e que pode sim gerar a questão da isquemia,
e desembocar em quê? Na angina pectoris, tá bom? Tem a questão do sedentarismo, tá certo? Lembrem-se que geralmente as pessoas sedentárias, as pessoas que não praticam atividades físicas regularmente, geralmente, não é via de regra, tá bom? Geralmente são pessoas que são pré-obesas ou obesas, né? Que também vão ter algumas taxas alteradas no corpo, como de colesterol, como de glicose, tá bom? E isso vai também predispor o quê? A formação de placas de ateroma e todo o ciclo novamente, certo? A questão do tabagismo, vocês podem me perguntar, ué, professora, o que é que tem a ver fumar com um ataque cardíaco, né, com um IAM, né, um infarto agudo do miocárdio, com uma angina pectoris, enfim. Gente, o tabaco, o cigarro, ele é composto, ele é formado por inúmeras substâncias nocivas ao nosso corpo. É uma bomba de substâncias muito tóxicas para o nosso corpo, tá certo? E geralmente a ação dessas substâncias tóxicas no nosso corpo interfere na fisiologia, ou seja, no funcionamento dos nossos vasos sanguíneos. Como assim, professora? Vejam, as nossas veias, as nossas artérias, gente, elas têm que ter a parede, né, a estrutura dela, né, precisa ser um pouco flexível. Imagina se eu estou falando em uma artéria em que pulsa, né? Então, a estrutura dessa artéria, ela precisa ter uma determinada flexibilidade. A artéria não pulsa. Então, em alguns momentos, ela vai estar mais engurgitada, mais dilatada. E em alguns outros momentos, ela vai estar mais estreitada. Então, essa estrutura, ela precisa ser flexível. Da mesma forma, gente, que as nossas veias, quando vocês fazem a palpação das veias de vocês, vocês conseguem perceber uma estrutura tubular, mas que não é dura, não é rígida. Inclusive, existem até as veias bailarinas, né? Que dão um probleminha, que dão um trabalho para ser o quê? Funcionadas. Por quê? Porque são estruturas flexíveis. São estruturas elásticas, tá? Mas o que é que o cigarro faz? O que é que o tabaco faz no nosso corpo? Diminui completamente, de forma considerável, a elasticidade dessas estruturas. Tá bom? Então, vocês podem tentar palpar as veias de uma pessoa que é fumante crônica, que já fuma há muito tempo. Tente palpar e veja que a consistência, a flexibilidade, ela é menor, ela é mais diminuída do que as veias de uma pessoa que nunca fumou na vida. Tá certo? Então, imagina que a pessoa que fuma, ela pode até nem ter os níveis de colesterol elevados no sangue, né? Ela pode até nem ter a formação de placas de ateroma nessas veias, nessas artérias. Mas uma estrutura vascular que ela é menos flexível, gente, ela também vai comprometer o escoamento, a passagem de sangue pelo interior dessa estrutura. E isso pode ser tão severo que pode gerar o quê? Uma isquemia, uma diminuição da quantidade de sangue que deveria chegar em determinado local. Tá certo? Então, às vezes, pessoas que são fumantes não são obesas, não têm níveis elevados de colesterol, não têm placas de ateroma, infartam. Por que infartam? Porque as artérias coronarianas, que são responsáveis por irrigar o músculo cardíaco, elas têm pouca flexibilidade, elas são mais enrijecidas. E aí isso pode comprometer o quê?
destinamento de sangue para determinada região do músculo cardíaco. E aí, lembrem-se, essas células, elas conseguem até sobreviver por um tempinho, elas conseguem segurar a barra, sem receber sangue, né, e consequentemente oxigênio e nutrientes, tá bom? Mas uma hora não vai dar, essas células vão morrer, o tecido vai morrer, vai gerar necrose, tecido muscular cardíaco necrosado configura um infarto agudo do miocárdio, certo? E a questão da dieta desequilibrada, né, óbvio, geralmente pessoas que não têm uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada, adequada, ingerem muitas frituras, ingerem muitos carboidratos, muito lipídio, que são gorduras, e óbvio que vai predispor essa pessoa à formação de quê? Placas de ateroma. Tá bom? Daí eu trouxe essa imagenzinha aqui anatômica, tá? Só para mostrar para vocês o interior de um vaso, de uma artéria normal. Vejam que dentro da parede, na luz do vaso, não tem nenhuma placa de gordura, não tem nada que impeça do sangue o quê? Fluir por aí por dentro. Vai e vai com força. Já nessa imagem aqui, gente, vocês vejam que diferente dessa, na parte interna da artéria, tem uma camada de gordura colada na parede do vaso. Então, vai diminuir o espaço que o sangue tem para o quê? Para passear por dentro dessa artéria. E aí, gente, isso nós chamamos de quê? De placa de ateroma ou placa arteriosclerótica, certo? Algumas pessoas chamam a aterosclerose de arteriosclerose. Existem essas duas nomenclaturas, tá? Então, isso aqui é a placa de ateroma ou placa arteriosclerótica, tá certo? Que vai comprometer totalmente a quantidade de sangue que vai fluir pelo interior dessa veia, dessa artéria. E se diminui a quantidade de sangue que passa por ali, óbvio que quem vai receber aquele sangue vai receber bem menos sangue. Se recebe bem menos sangue, recebe bem menos oxigênio e nutrientes. E aí você já sabe o que pode acontecer. O primeiro sinal vai ser a angina pectoris, que é a dor. O nosso corpo informando que tem algo errado, tá certo? E aí, se não for revertida, essa questão da diminuição do suprimento sanguíneo, essa pessoa pode simplesmente infartar, né? Tem um IAIN, tá certo? As manifestações clínicas, gente, sinais e sintomas, tá bom? Da angina pectoris. Palpitação, a taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, como eu já falei, né? Como uma tentativa do coração de aumentar o suprimento sanguíneo, talvez, no músculo, né? Que esse suprimento sanguíneo é gerado por quem? Pelas artérias coronarianas, tá certo? E aí, por vezes, o nosso corpo é inteligente, mas ele não é 100%. Aí, o que é que o coração pensa? Se eu bater mais rápido, esse músculo cardíaco também vai ter uma irrigação maior, mas nem sempre. Que é como aconteceu com o Pedro, tá bom? Então, é muito comum que durante o momento que essa pessoa esteja sentindo essa dor retroesternal, né, essa precordialgia, ocorra a palpitação, ocorra o aumento de frequência cardíaca. E até mesmo fisiologicamente falando, gente, vocês podem prestar atenção. Toda pessoa, quando está sentindo dor, não importa a dor, o coração dela bate mais acelerado. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático dela está ativado, ela está sentindo dor, ela está aperreada. Se ela está aperreada, uma das manifestações de que o sistema nervoso simpático está ativado é o quê? O aumento da frequência cardíaca. Tá bom? A dor torácica, né, a dor retroesternal, quando eu digo dor retroesternal, gente, é uma dor que está ocorrendo o quê? Por trás do osso externo.
retro por trás do externo, dor retroesternal. Lembram que o coração da gente fica posicionado dessa forma? Então, uma parte dele está literalmente por trás do osso externo. Por que que quando uma pessoa para, tem uma PCR, a indicação é que a massagem seja feita a nível external? Por quê, né? A anatomia explica. Posicionamento anatômico do coração. Certo? E aí, essa dor torácica, gente, às vezes essa angina que a pessoa sente, ela é tão intensa, ela é tão forte, que ela pode até sugerir à pessoa que ela está infartando, de tanto que a dor é forte, tá bom? Então, quais são as manifestações clínicas que podem vir associadas a essa dor retroesternal, certo? Lembrem-se que o coração, anatomicamente, ele ocupa uma região maior do que do tórax, do lado esquerdo. Então, essa dor retroesternal está acontecendo, então, geralmente, ela irradia, ou seja, ela desce, ela se espalha pelo lado esquerdo. Lembre-se que o coração ocupa majoritariamente, em maior quantidade, do que o lado esquerdo do tórax. Então, faz mais sentido que essa dor, ela venha comprometendo o braço esquerdo ou o direito? O braço esquerdo. Tá certo? Às vezes a dor é tão intensa que irradia não só para o braço esquerdo, vai para o direito também. A pessoa pensa o quê? Se essa pessoa for eu, já penso o quê? Estou morrendo. Que eu sou dessas, né? Ocorre uma dor que também irradia para o pescoço, tá bom? Vejam, o coração, ele está muito próximo, muito perto o quê? Do pescoço. Essa posição anatômica do coração aqui no tórax, bem perto do pescoço, é também, gente, o que justifica o fato do pulso mais fidedigno do nosso corpo ser o pulso carotídeo. Vejam, o pulso carotídeo, a artéria carótida, está distanciada um pouco mais de um palmo do coração. Então, é por isso que quando uma pessoa, se vocês desconfiarem que alguém está em uma PCR, numa parada cardiorrespiratória carótida, tá? Não venha para pulso radial. A artéria radial está muito distante do coração. Não venha para pulso braquial. Não venha para pulso femoral e nem tampouco para pulso popilíteo, que é atrás do joelho. E piorou o pulso pedioso, né, lá no pé. Vá para o pulso que é gerado pela artéria mais próxima do coração. Tá certo? Isso é um detalhe do detalhe, que inclusive eu pergunto para os candidatos que fazem entrevista aqui no Home Care. Se você acha que uma pessoa está parando, onde é que você verifica o pulso? Aí, às vezes a pessoa diz, pode ser no radial e pode ser o carotídeo. Eu digo, escolha um. Carotídeo, porque ele não radial. Anatomia. O pulso carotídeo é o mais fidedigno que existe. É o que você vai conseguir palpar e perceber se ele está presente ou ausente com maior facilidade. Por quê? Ele é bem vigoroso, ele é bem forte, porque ele está bem pertinho de quê? Do coração. Certo? Então, quando a pessoa está num evento de angina pectoris, pode sim sentir essa dor no pescoço. Lembrem-se, o pescoço está bem próximo ao coração, certo? Pois sim. Na mandíbula também está bem próxima ao quê? Ao coração. Então, essa pessoa vai apresentar esse trismo, a mandíbula vai travar mesmo de tanta dor, tá certo? E pode ser uma dor que ela vai irradiar para a região escapular. No dorso do corpo dessa pessoa, vejam, a região escapular é essa região que fica entre os dois ossos escapulares. Tá certo? Lembrem-se que o coração está na região torácica, tá bom? Tanto anteriormente quanto posteriormente, as estruturas que estão circundando, certo? Podem ser prejudicadas devido à intensa dor que está sendo causada em decorrência de quê? Da isquemia no músculo cardíaco.
Tá certo? Também Como é, Pedro? causa dormência também nos dedos e no braço também. Por que que esse braço e esses dedos ficam dormentes, gente? O coração está tentando bater mais forte como um mecanismo compensatório da isquemia lá no músculo cardíaco, né? Mas não quer dizer que o coração estando batendo mais forte vai ser garantido que na periferia do corpo chegue aquele sangue oxigenado em quantidade o que adequada, tá certo? Então a não chegada de oxigênio adequado nessa região periférica do corpo pode gerar o quê? A parestesia, a dormência, tá certo? Posso verificar também o quê? Cianose. As regiões periféricas ou a região perilabial, meio arroxeada, com a corzinha mais escura, com a cor roxinha. Por quê? O que é que a cianose me diz? Que não está chegando oxigênio em quantidade o que suficiente naquela região. Nem sempre, lembrem-se, nem sempre frequência cardíaca aumentada, coração batendo mais acelerado, é sinônimo, é via de regra, de uma maior quantidade de sangue estar o quê? Chegando no corpo todo, principalmente em quê? Em regiões periféricas, que são regiões que são mais distantes anatomicamente falando, em relação ao quê? Ao coração. Tá certo? Beleza? Então, são manifestações clínicas, gente, da angina pectoris, que são muito parecidas com a de um infarto, tá certo? Por vezes, a depender da intensidade da dor da angina pectoris, a pessoa vai sentir até dor no estômago, dor na região epigástrica. Vocês vão ver na prática clínica de vocês, quando começarem a trabalhar, quando dá a conclusão do curso, que muitos pacientes dão entrada na urgência, dizendo que estão com uma crise de gastrite, uma dor no estômago muito forte, e quando roda o eletrocardiograma dele, as ondas eletrocardiográficas estão todas alteradas, o que vai ser indicativo de um evento que infarto agudo do miocárdio. A pessoa acha que está com uma crise de gastrite, quando vai ver, infartou. Tá certo? Beleza? E geralmente, gente, essas manifestações clínicas específicas, ou seja, associadas à angina pectoris, tá certo? Elas ocorrem, elas se tornam evidentes, elas aparecem geralmente após esforços físicos intensos e depois de fortes emoções, né? Uma pessoa que se estressou muito, ou está muito chateada, está muito, se emocionou, né? Ou então fez um exercício físico muito intenso, né? Então essa dor, ela pode aparecer. Tá certo? Vai ser mais provável que essa dor apareça quando desses momentos. Tá certo? Beleza? Ok. Aí vocês podem me perguntar, professora, e quanto tempo demora essa dor? Né? Por quanto tempo ela dura? É variante. Né? Eu não posso dizer para vocês, olha, gente, em todos os eventos de angina pectoris vão ocorrer com uma duração de 1 minuto. Não, gente. Cada corpo, cada organismo é diferente. Tá certo? Então, às vezes, por vezes, pacientes têm o mesmo diagnóstico de angina pectoris, mas quando tem as crises, vai lá, em uma pessoa dura 10 segundos, em outra dura 30 segundos. Os corpos não são iguais, os organismos não são iguais, tá certo? Mas o que é que a literatura científica nos traz? O que é que as evidências científicas nos traz? Né? Que geralmente, num evento de crise de angina pectoris, a dor que a pessoa vai sentir, ela é de curta duração, certo? Não é aquela dor que você vai passar o dia inteiro sentindo, não. Tá certo? É uma dor que ela pode durar desde segundos, poucos segundos, até 2 minutos. Não tem um tempo específico que eu possa dizer para vocês, vai durar tantos segundos ou tantos minutos.
Isso vai variar de um corpo para outro, tá bom? Mas lembrem-se que essa dor não é aquela dor que persiste, não é aquela dor contínua que você começou a sentir de manhã e até a noite você continua sentindo essa dor. Não, tá? Geralmente é aquela dor que quando ela surge, ela vai embora rápido, ela não dura por muito tempo, tá certo? E se for o caso dessa dor, dessa angina pectoris se manifestar quando você está fazendo algum exercício físico ou alguma coisa que cobre um pouco mais de esforço da sua parte, quando você para, opa, estou fazendo muito exercício físico, está doendo, pare, certo? Entre em repouso e geralmente essa dor vai o quê? Vai cessar, tá certo? E no caso de, isso é o que é esperado. E no caso de, com o tempo, professora, de segundos até 2 minutos, continua doendo. Eu entrei em repouso, eu parei de fazer o que eu estava fazendo, eu tentei me acalmar e continua doendo. Aí, se continuar doendo, muito provavelmente ocorreu o quê? Uma lesão do músculo miocárdio, certo? Lembrem-se que a angina pectoris, qual é a causa fisiológica? A isquemia, a redução da quantidade de sangue que chega até esse miocárdio. O miocárdio precisa que esse sangue chegue pelas artérias coronarianas, por quê, gente? Porque junto com o sangue vai vir o que? Oxigênio e nutrientes, sobretudo quem? Glicose. E glicose e oxigênio são indispensáveis para o quê? Para as células gerarem o quê? Energia. Lembrem-se que essa isquemia, a diminuição da quantidade de sangue que chega a uma determinada região do músculo cardíaco é só por um tempo. É temporário. E aí as células vão segurar aquela barra. Se continua não chegando sangue, não foi revertido, essas células vão o quê? Vão morrer, né? Possa ser que esse músculo cardíaco necrose, né? E uma vez necrosado, não tem como voltar, né? O que configura o quê? Uma lesão miocárdica, tá certo? Se não melhorou no repouso, é porque algo mais pesado, mais grave o que aconteceu. E o que é que de mais grave pode acontecer nesse contexto da angina pectoris? A lesão miocárdica. Tá bom? Ok. E aí, gente, o tratamento. Se a pessoa está sentindo dor, se ela está se sentindo incomodada, o tratamento vai ter como objetivo o quê? Aliviar a dor. Isso é muito lógico, né? E aí, como é que a gente vai aliviar essa dor, professora? Com a farmacoterapia, com o uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, o quê? Nitroglicerina e nitratos. Farmacologicamente, vamos voltando lá para a farmacologia. O que é que os nitratos, a nitroglicerina causa? Vasodilatação. Se artérias e veias estão vasodilatando, ou seja, dilatando-se a ponto da luz do vaso, a parte interna do vaso vai ficar o quê? Mais alargada, vai ter mais espaço. Se eu tenho mais espaço na luz do vaso, seja ele veia ou artéria, mais sangue o quê? Vai fluir por ele. É? Eu tenho a ideia de que mais sangue flua por dentro dos vasos sanguíneos para quê? Para chegar sangue no músculo miocárdico. Tá bom? Então, essa é a ação da nitroglicerina e dos nitratos. Tá certo? Como eu já falei, mecanismo de ação age dilatando as artérias coronarianas, como consequência vai aumentar o fluxo sanguíneo por essas artérias e a quantidade de sangue que vai chegar no miocárdio vai ser maior. Tá certo? Vias de administração, pode ser via sublingual ou via oral, tá certo? Na forma de comprimidozinhos de 5 ou de 10 miligramas, de um medicamento chamado Isordil ou Isosorbida, que faz parte, são os nomes comerciais, tá certo? Desses nitratos, tá bom? Isordil e Isosorbida, via oral, tá certo?
E por que via oral, gente? Ei, na boca tem a mucosa oral. Mucosas são tecidos extremamente o quê? Vascularizados. Medicações que são administradas via sublingual são aquelas medicações que elas derretem na boca, tá bom? E por mais que a gente engula, os vasos sanguíneos que tem nessa mucosa oral da boca, eles vão agir de forma que a captar essa droga, esse medicamento, e já vai cair o quê? Na corrente sanguínea, tá bom? Então, a via sublingual, ela é mais rápida do que a via oral de administração de medicamentos. Lembre-se que pela via oral, todo medicamento que for tomado por via oral vai passar lá pelo fígado, vai sofrer o mecanismo que vai sofrer o quê? O metabolismo de primeira passagem, ou que se chama farmacologicamente de biotransformação, certo? E aí eu vou perder uma quantidade considerável, né, desse medicamento, do valor total do medicamento, certo? Então vai por via oral, tá certo? Aqui é só uma imagem, certo? De um atlas de anatomia que demonstra direitinho o que é que causa o nitrato no corpo. Na parte esquerda da imagem, veja o coração. Eu consigo ver as artérias coronarianas que não estão dilatadas. Vejam no interior da artéria coronariana aqui, gente, que o espaço que tem para fluir sangue, ele é bem restrito. Aí, como é que vão ficar as artérias coronarianas dessa pessoa depois de tomar um isordil ou uma isosorbida? Bem dilatadas, ó. Certo? E aí, quando ocorre a dilatação dessas artérias coronarianas, gente, vejam aqui, ó, como é que fica a luz dessa artéria coronariana, bem o quê? Dilatada. Então, vai passar mais o quê? Sangue por dentro dessa artéria coronariana. Tá certo? E é justamente o que a gente precisa, o quê? Num evento de quê? De angina pectoris. Tá certo? Ok? Então, só para mostrar direitinho para vocês como é que fica, como é que age esses nitratos, tá certo? Quando eu falo em angina pectoris, gente, eu tenho uma classificação. A angina pectoris, ela pode se classificar em angina estável e angina instável, certo? Como o próprio nome sugere, gente, algo que é estável é algo que dá para controlar melhor. Tá bom? Algo que é instável, controla-se o quê? Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Rapidinho, tá? Voltei, gente. Então, algo que é estável é mais fácil de controlar. Algo que é instável é mais difícil, né? Então, pegue a nomenclatura de instável e de estável e aplique para a angina. Já dá para a gente subentender o quê? Que a angina estável, ela é fácil de controlar. Eu consigo reverter facilmente, certo? Já instável é o quê? O inverso. Só pelas palavras, tá, gente? Já dá para entender, tá bom? Mas vejam, vamos ver. Angina estável. Uma pessoa que é estável psicologicamente, nós sabemos, né, o perfil de comportamento daquela pessoa, o que devemos esperar dela, o que não devemos esperar, tá certo? Então, da mesma forma, a angina estável, ela vai ser previsível. É aquela pessoa que, quando ela tem o diagnóstico de angina estável, é aquela pessoa que, por exemplo, ela sabe
que se ela exagerar no exercício físico, ela vai sentir dor. É aquela pessoa que ela sabe que ela precisa gerenciar melhor as emoções dela, não pode se estressar tanto, tem que controlar a ansiedade. Por quê? Porque ela sabe que se ela se estressar tanto, que se ela ficar muito ansiosa, ela vai ter dor. Por quê? Porque é uma dor previsível. Angina é estável, certo? E aí, como eu já falei para vocês, ela pode surgir devido a esforços físicos ou estresse emocional, tá bom? E essa pessoa que ela é diagnosticada com angina estável, de fácil controle, se ela começar a sentir a dor, gente, essa dor, ela passa, ela cessa quando a pessoa entra o quê? Em repouso, tá certo? Ou é aquela dor que a partir do uso de nitratos por parte da pessoa, a partir do momento que essa pessoa coloca um isordil ou uma isosorbida debaixo da língua, resolveu. É estável, é de fácil controle. Se é estável, eu sei, eu consigo prever quando ela vai acontecer. Então, se eu sei que se eu me esforçar muito fisicamente, se eu me estressar, ela vai acontecer, então tá tudo dentro do quê? Do script. Nada fora do esperado. E se é estável, eu consigo revertê-la rapidamente após o quê? Repouso, entrar em repouso, para ele fazer o que estava causando a dor. Então, para a dor também. Ou se fizer o uso de quê? De nitratos. Tá certo? Então, rapidamente eu resolvo. Tá certo? A angina instável vai ser o quê? Completamente inverso. Tá certo? Se a angina é estável, é previsível, a instável vai ser previsível? Totalmente imprevisível. É aquela pessoa que ela nem necessariamente está estressada, ansiosa, certo? É aquela pessoa que não está nem fazendo exercício físico, está aqui de boas, do nada, aquela dor. Instável, eu não sei quando esperar e o que esperar dela. Certo? Então, vejamos aqui, ó. É imprevisível, como eu estou falando para vocês, ocorre do nada. Tá bom? Gente, só uma pausazinha para solicitar que vocês coloquem o nome completo no chat. Tá certo? Então, eu posso estar aqui repousando tranquilamente, tô de boas, suave, não tô estressada, do nada, a dor. Às vezes a pessoa tá deitada, de boa, relaxada, a dor. Ela é o quê? Instável. Tá certo? Se ela é instável, ao contrário da estável, mesmo que eu continue em repouso, a dor não vai parar. Mesmo que eu tome a isorbida ou a isosorbida, o isordil, né? Não passa. Lembra que a estável, quando a gente coloca o comprimidozinho debaixo da língua, ok? Melhora? Aqui não. Essa daqui, ela é mais estressada, mais desequilibrada, literalmente. Tá certo? Apresenta maior morbidade do que a angina estável, que é o que eu tô querendo dizer. Opa, professora, peraí, a angina pode matar? Pode, porque ela pode facilmente evoluir para o quê? Para um infarto, não é verdade? Mas vejam, a angina instável, ela é mais descontrolada, ela é mais desequilibrada, então ela vai poder mais facilmente evoluir para o quê? Para um infarto agudo do miocárdio. Então, o que é que eu quero dizer para isso com vocês? Que se eu comparar a angina estável com a angina instável, a que pode mais facilmente levar à morte a pessoa vai ser quem? A instável, que é a descontrolada. Tá certo? Então, apresenta maior morbidade do que a angina estável. Tá certo? Quando eu falo em morbidade, gente, morbidade lá na epidemiologia, morbidade e mortalidade são coisas diferentes. Todos dois envolvem mortes,
Mas quando eu falo morbidade, eu estou falando em eventos de óbito, eventos de morte que ocorrem devido a pessoa estar com alguma doença. Tá bom? Morbidade é um índice epidemiológico que vai me mostrar dados da quantidade de pessoas que morreram devido a uma doença. Então, podemos dizer que o índice de morbidade do COVID-19 é alto ou baixo? Índice de morbidade alto. É uma doença que mata muito. Muita gente já morreu por causa do COVID-19, não é verdade? Então, existe uma taxa elevada de morbidade associada ao quê? Ao COVID-19. O que é que eu estou querendo dizer? Que já morreram, que morrem muitas pessoas que têm o quê? COVID. Tá bom? Beleza? E aí, como eu já falei, só para nós encerrarmos, né? Eu, como sempre, falando bem antes do que depois vai aparecer no slide, né? A angina instável, a descontrolada, ela evolui facilmente, ela pode evoluir facilmente para um infarto agudo do miocárdio. Tá certo? Lembrem-se que aquela região do miocárdio, ela aguenta por um tempo não receber a quantidade adequada de sangue e, consequentemente, de oxigênio, consequentemente, o que? De nutrientes. Aguenta até um determinado ponto. Se ela ficar muito tempo sem receber, morte celular, né? Necrose tecidual, e aí o que? Infarto agudo do miocárdio, tá certo? E uma vez necrosando o músculo cardíaco, não tem como voltar a ser como era antes. Tá certo? Beleza? Ok. Gente, pergunto a vocês, alguma dúvida relacionada à aula de hoje, especificamente, bem menos pesada do que a última aula, né? De leucemias, né? Por enquanto, nenhuma dúvida, mas na hora que a gente vai estudar e surge, a gente anota quando for na próxima aula. Aí vocês tragam para mim as dúvidas ou coloca lá naquele grupo que eu tô de vocês. Professora, eu queria ter perguntado a Pedro para ele falar com a senhora, por exemplo, um dia antes, se não tinha como a senhora mandar o slide, porque é muito bom a gente ler, porque na hora da tira. Pedro falou comigo na terça mesmo, aí eu disse, Pedro, fala comigo amanhã, no caso ontem. Aí o bichinho falou comigo. Aí disse, ai, professora, novidade? Eu disse, a novidade é essa. Aí tirei uma foto de eu estando na aula online da faculdade. Aí eu disse, depois eu volto. E não voltei mais, não foi, Pedro? Eu estava com uma enxaqueca tão tirando. Você tá vendo que eu sou honesta, né? Eu estava com uma enxaqueca tão triste que quando eu acordei hoje, eu olhei o WhatsApp e, meu Deus, Pedro, eu tinha ficado de mandar os slides da aula de hoje para Pedro. Mas com certeza, consigo mandar os slides. Todas as minhas aulas, elas já estão prontíssimas. E aí eu já posso mandar um dia antes, para que vocês olhem direitinho, né? Para que vocês, caso queiram imprimir, né? Se forem como eu, que só sei estudar, escrevendo, riscando, enfim. Mas não tem problema nenhum. Mando sim para vocês, tá certo? Eu vou mandar os slides de hoje para Pedro e já mando os da aula de segunda, tá certo? Lembrando que o pessoal... Muito obrigada. Por nada. Lembrando que o pessoal que